Olha, nós estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Araraquara, eleições 2016. Nesse bloco, o candidato responde a pergunta do outro candidato. Cada um pergunta e responde uma única vez. Será sorteado o nome de quem faz a pergunta e esse escolhe quem deve respondê-la. Atenção, preste atenção, porque o tempo da pergunta é de 30 segundos. A resposta será de 2 minutos. Agora, quem fez a pergunta tem o direito de uma réplica de 1 minuto. Em seguida, a tréplica de 30 segundos. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Do mundo. Então, vamos ver aqui. Vou sortear o primeiro. Fiz aqui esse embaralhar da coisa na frente do João Faria, da Edna, do Edinho, do Célio, do Boi e também do Nino, né? Agora, vamos então aqui ver quem é que vai fazer a pergunta para quem. Edna Martins, você pergunta para quem? Eu pergunto para o Edinho Silva. Então vamos lá, você tem 30 segundos para a pergunta. Edinho, é de conhecimento de todos que o Partido dos Trabalhadores está com muitas dificuldades nesse momento no nosso país, dificuldades de se eleger em cidades importantes, dificuldade de participação efetiva, com condições de apresentação de propostas nestas eleições. Você não teme um isolamento do seu governo aqui em Araraquara, considerando que o PT é oposição ao governo do Estado e ao governo federal? Olha, Edna, hipótese alguma. Primeiro, porque eu governei também, da outra vez que eu fui prefeito, quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. E eu trouxe recursos importantes para a cidade de Araraquara por conta da qualidade dos projetos que eu elaborei. Eu também consegui recursos importantes do governador José Serra, também do PSDB. Consegui recursos importantes do governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, e consegui recursos importantes do ex-governador e saudoso Mário Covas. E por que eu consegui esses recursos? Pela qualidade dos projetos que eu montei. E eu vou dizer aqui para a população de Araraquara relembrar. Eu construí os centros de artes e ofício lá na Vila Xavier, no antigo hospital psiquiátrico, por sinal está abandonado, para que nós pudéssemos fazer curso de qualificação para a nossa juventude. Esse dinheiro veio do governo do estado. Eu consegui uma obra de drenagem, a mais cara de Araraquara, entre o Jardim do Mon e o Cruzeiro do Sul, dinheiro do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu consegui recursos para o Teatro Municipal, que inclusive está abandonado, a última reforma quem fez fui eu, do governador José Serra. Eu consegui recursos para a reforma da Casa da Cultura, também do governador José Serra. Portanto, eu não vou isolar Araraquara, porque eu terei recursos por conta da qualidade dos projetos que eu vou montar. Porque eu penso que nós temos que constituir projetos importantes para que a gente possa recuperar a qualidade de vida em Araraquara. Eu penso, Edna, que é fundamental, por exemplo, a gente reabrir o pronto-socorro do Melhado, a gente trazer de volta as frentes da cidadania, a gente trazer de volta a Facira. Nós temos um projeto de geração de emprego e renda, reorganizando o projeto da incubadora de empresas. Todos esses projetos, e projeto de pavimentação, projeto de infraestrutura, projetos na área social, eu vou elaborar e organizar, e esses projetos eu conseguirei recursos pela qualidade deles. Edna, você tem 1 minuto. 1 minuto, Edna. Bem, o candidato do PT tem dito que vai fazer um governo criativo. Nós sabemos que a política precisa de apoio também, precisa de conexão, precisa de articulação. E o PT é declaradamente um partido de oposição ao governo do Estado e ao governo federal. O Edinho tem dito que vai ser criativo. O PT tem sido bastante criativo na administração pública, só que foi criativo nas finanças, foi criativo na arrecadação de recursos, e isso não deu muito certo para o nosso país. Nós tememos que a nossa cidade fique isolada do resto do país, numa administração petista em Araraquara, por conta dessa situação que vivemos no momento no nosso país, de crise absoluta, de desemprego das pessoas, mais de 13 milhões de desempregados, fruto da política criativa do Partido dos Trabalhadores. Edinho tem 30 segundos como réplica. Edna, me estranha você falar isso, porque você foi do PT por muitos e muitos anos, você foi vereadora do PT na Câmara Municipal,
você me apoiou enquanto eu fui prefeito, você sabe que eu estou falando a verdade. Porque boa parte desses projetos, você votou favoravelmente na Câmara Municipal quando eu fui prefeito. Os projetos que eu trouxe para Araraquara, com recursos do governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, e dos governos estaduais, quando o governo de São Paulo era do PSDB. Você sabe que eu estou falando a verdade. Vamos então aqui a exatamente mais uma pergunta, né? Vamos sortear quem vai perguntar. Então, quem vai perguntar agora é João Farias. João, está aqui, você faz a pergunta. Obrigado. Eu quero fazer a pergunta para o Orlando Mengatti, o Nino. Nino, a gente vive uma crise econômica sem precedentes na história do Brasil. A candidata Edna acabou de falar de 13 milhões de desempregados no Brasil. Em Araraquara, a IESA acaba de anunciar a demissão de 300 funcionários e podendo chegar a 500. Como é que você vê o desafio do próximo prefeito de Araraquara governar uma cidade sem dinheiro e com uma crise econômica tão contundente? Tua pergunta é muito oportuna. Realmente, nós vivemos a maior crise da história dos últimos 20 anos, praticado por um governo que, aliás, eu queria falar o seguinte, eu não sei como que vai resolver isso, né? Só Araraquara, 20 mil pessoas desempregadas, falar que Frente de Cidadania vai resolver, com a IESA fechada, praticamente, com a usina Maringá fechada, Hospital Beneficência fechada por falta de dinheiro, as obras da Randon paradas e, principalmente, João, o que mais me atemoriza nesse momento, que os investidores que podem, os locais e os que não estão em Araraquara, vir conversar com alguém que está sob suspeição. É muito sério. Eu ando pelas ruas de Araraquara, andei no Carmo, no Quitandinha, no São José, no Celmidei, todo mundo pergunta como que se vai trazer investimento, aquele que gerou desemprego, que gerou uma situação. Ontem mesmo eu fui em uma loja para fazer uma recarga no meu celular, a moça falou, Nino, estou desesperada, uma loja com 8 funcionários faturou R$90 no dia inteiro. Que as pessoas estão sem emprego, sem esperança. A gente não sabe o dia de amanhã. O desemprego está batendo as portas. Para trazer emprego, João, precisa ajudar a economia local, apoiar o pequeno e médio empresário, fazer com o Sistema S, com o SEBRAE, mas principalmente precisa ter credibilidade para ser recebido, para receber investimentos. Se você tem uma pessoa que pode chegar no poder, que poderá, sob suspeição, de ordem moral e pessoal, os investidores locais e fora de Araraquara não virão aqui. Vão para São Carlos, vão para Matão, vão para outras cidades que as coisas estão bem resolvidas. Isso eu estou ouvindo nas ruas de todos os setores que querem que Araraquara vá bem. Para isso, Araraquara precisa ter paz, precisa ter segurança jurídica, segurança na firmeza, segurança moral, ter trânsito e, principalmente, ter credibilidade para trazer investimento. João, você tem 1 minuto de réplica. Eu queria primeiro prestar minha solidariedade aos funcionários da IESA, ou melhor, aos ex-funcionários da IESA, que são vítimas de uma política econômica desastrosa que afundou o Brasil e que promoveu o maior escândalo de corrupção da sua história. E, por incrível que pareça, a IESA quebra por conta da Operação Lava Jato. Ela quebra porque a Petrobras deixou de honrar os contratos que tinha com a IESA e colocou a empresa na situação que está. A Araraquara precisa avaliar de que forma que nós vamos agir para enfrentar os desafios que estão colocados para a nossa cidade nesse momento. Se é um candidato que vem aqui fazer um monte de promessas para você, porque aposta na sua desilusão, aposta no seu pessimismo com a cidade e com o país, para tentar esconder que faz parte de forma principal de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Nós, Nino, vamos cortar gastos na prefeitura para recuperar a capacidade da prefeitura de investir na cidade, para o cidadão começar a ter esperança de que é possível construir um novo caminho. Tréplica de 30 segundos, Nino. Realmente, os pequenos e médios comerciantes, aqueles que moram aqui na Araraquara, que querem o desenvolvimento, precisam ser apoiados. Nós precisamos conversar com a CIA, com o Sindicato do Comércio Varejista, com todo o setor produtivo. Mas, para isso, eu volto a repetir, o prefeito precisa ter credibilidade. A cidade não pode ter medo do seu futuro. Precisa ter tranquilidade para receber investimento. Quem mora aqui e quem quer vir investir na cidade. E eu tenho isso para poder receber os investimentos aqui na Araraquara. Obrigado, Nino. Vamos então, a mais uma pergunta, né? Vamos sortear aqui aquele que vai fazer a pergunta a quem. Vamos lá então. Vamos rasgar aqui. Edinho Silva, você é quem faz a pergunta.
Queria perguntar ao Célio. Célio, nós desenvolvemos, quando fui prefeito, um projeto de incubadora de empresas. Nós incubamos empresas para que elas pudessem se fortalecer, crescer, gerar empregos para a nossa cidade, né? E esse projeto é desenvolvido, inclusive, em parceria com a Unesp. Eu gostaria de saber a sua posição sobre o projeto onde se possa incubar empresas, inclusive na área de tecnologia da informação. No cenário atual, onde há, como já foi falado aqui, 13 milhões de desempregados no Brasil e também N desempregados aqui em Araraquara, é muito importante nós darmos apoio às pequenas e microempresas. Mas o pessoal acha que a gente tem que ir além disso. Isso é muito pouco, porque isso já foi feito e a gente viu onde deu. Nós queremos que as pessoas, através do associativismo e do cooperativismo, consigam seus empregos dignos e uma renda alta. Se você parar para pensar, Araraquara dá 18 milhões de reais para Paraty através do fretamento estudantil. No seu governo, Edinho, você não transferiu esse fretamento para a CTA e a mesma coisa foi feita no governo Marcelo Barbieri. Isso poderia ter fortalecido a empresa e fortalecido os empregos. Lá a gente perdeu 600 empregos. Hoje, o pessoal propõe que esse fretamento seja feito a partir de cooperativas. O motorista vai ter a sua van junto com um monitor e lá vai gerar mais emprego e mais renda. Além disso, a Cássia, ela está sendo, ela nunca foi uma prioridade dos governos. Apesar de se falar muito, a gente sabe que as moças ainda trabalham de forma arcaica, puxando sacos imensos de lixo de forma desumana. O pessoal quer fortalecer a Cássia. A gente gera pouca renda para essas pessoas, que chegam a ganhar até menos que um salário mínimo às vezes, porque a gente não tem aqui processadores de lixo, que podem gerar mais renda através do lixo e também mais renda para essas trabalhadoras. O pessoal quer ir muito além das incubadoras, que é muito importante sim, e também com o apoio do SEBRAE e do Sistema S. Mas é muito mais importante a gente fortalecer os empregos através do associativismo, que se demonstrou nessa crise ser muito mais resistente às falências. O pessoal quer investir no associativismo porque acredita que essa fórmula de trabalho, ela é muito mais resistente às crises e também muito mais digna, muito mais humanizada. Ela não gera o lucro, não beneficia um patrão, mas sim beneficia toda a sociedade. A gente crê que é muito possível criar dezenas de emprego se a gente investir nessa forma de empregabilidade. Edinho tem 1 minuto para a réplica. Olha, Célio, quem fez o convênio com a Cássia fui eu enquanto prefeito. Nós acabamos com a realidade dos catadores do lixão. Nós transformamos os catadores de lixão em recicladores de lixo. Nós tiramos documentos, demos dignidade a esses trabalhadores. E eu penso que nós temos que continuar fortalecendo essa parceria com a Cássia. Como também em 2003, quando eu era prefeito, portanto eu não estou fazendo promessa. Eu participei de uma junção de forças para que nós pudéssemos salvar a IESA. E eu vou fazer isso novamente, porque não foi no meu governo que fechou a beneficência portuguesa, não foi no meu governo que venderam a CTA, não foi no meu governo que deixaram que a usina Maringá quebrasse. Portanto, não será no meu governo, enquanto prefeito, que eu vou permitir que a IESA feche as portas, porque um prefeito ele tem que ter capacidade de liderança, ele não pode ficar assistindo as coisas acontecerem. E eu vou trabalhar muito para que a gente possa recuperar a IESA e recuperar os empregos. Célio, 30 segundos de tréplica. Bom, Edinho, eu lamento que você acha que mulheres carregar durante o dia inteiro sacos imensos de lixo, que às vezes pesam o mesmo peso que elas, arrastando pela cidade, é um trabalho digno. Sim, a prefeitura fez convênios, mas deu apenas alguns caminhões que não conseguem levar o lixo para cima, desses caminhões que as mulheres têm que ficar tacando lixo para cima. É uma desumanidade imensa. É muito barato a gente comprar caminhões que possuem o sistema de elevador. É muito barato que essas mulheres que trabalham na Cássia tenham mini caminhõezinhos para trabalhar. Já encerrou o seu tempo, né? Vamos então a mais um sorteio. Vamos ver quem é que pergunta e quem é que responde. Vamos lá. Vamos ver aqui. A pergunta será feita pelo Nino Mengato. Pois não, Nino? Eu queria fazer a pergunta para o secretário Aloysio Braz. Nós sabemos que a região do Vale Verde, onde tiveram 6 mil casas, quando foram entregues as casas, aqui próximo, a 120 quilômetros, aqui em Catanduva, foi entregue com toda a infraestrutura. Creche, poço profundo, posto de saúde e várias melhorias. Você não acha que o governo federal, o governo Dilma, discriminou Araraquara? Boa pergunta, Nino. Araraquara fez
nesses 8 anos, o maior programa habitacional da história. E não adianta falar, porque está muito cômodo, né? Quando é problema aqui, tudo é problema daqui. Quando é conquista, eu conquisto. Não, quem conquistou foi esse governo, com projetos que foram todos viabilizados para o governo federal. Foram mais de 10.800 casas. E todos os projetos foram feitos, porque senão a Caixa não aprova. Isso é lei, não aprova. Então tudo foi feito, inclusive os equipamentos de saúde, de educação, de esporte, de cultura, e todos aprovados. É só ir lá no portal, todos aprovados. O que aconteceu? Nós tínhamos um ministro que estava lá há 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio, eu não vi nada que ele fez para Araraquara. Hoje volta criticando tudo, mas tem famílias com dificuldades, crianças tendo que se deslocar para ir para as creches. Eu não vi essa força política que hoje fala que tem. Foi o anúncio no dia das entregas, eu estava presente. Anunciou que ia liberar esses recursos. Dependia do governo federal, não dependia mais das nossas forças. Não devia, não dependia, porque se dependesse estava construída. E ele anunciou em público. E não foi para mim, para todos aqueles moradores que pagavam 600, 700, 800 reais de aluguel. E hoje tem sua casa. Mas ali não pode ser um campo de trabalho. Você trabalha e volta. Tem que ter vida. Eu vou ser o prefeito que vai levar, independente de recurso federal ou não, esses equipamentos. Mas é frustrante uma pessoa que era prefeito de Araraquara, estava como ministro do lado direito da Dilma, ver cidades vizinhas sendo entregues e Araraquara ficou fora. E a população pagou um preço muito caro e está pagando. Então, as verdades têm que ser esclarecidas nesse debate. A população tem que entender, os moradores da... Nino, a sua réplica de 1 minuto. Realmente, eu fui secretário de Educação aqui em Araraquara e quero tranquilizar muito os meus amigos da região norte da cidade, do Céu Midei, do Vale Verde. Foi o maior programa habitacional da história. Só que por negligência, por pensar só numa luta política mesquinha, pequena, esqueceram da infraestrutura. Porque Catanduva, no mesmo dia, recebeu tudo que precisava. Por que Araraquara não? Então, eu resolvi, como secretário, a falta de vagas nas creches, reformei 40 escolas, construí 3 escolas de tempo integral. Eu vou levar o Poupa-Tempo na região, para que as pessoas não precisem se deslocar aqui. Vamos levar a 3ª companhia de policiamento para oferecer mais segurança para a população. Vamos levar nessa região saúde, lazer, porque eu tenho a experiência, eu tenho os caminhos. Ao invés de ficar, Aloysio, brigando contra a Araraquara, eu nunca saí de Araraquara, eu sempre lutei pela cidade para melhorar a vida das pessoas. 30 segundos como tréplica, Boi. Então, para relembrar a história, eu como vereador naquela área, era para chácaras. A gente votou para ser interesse público, interesse social. E a bancada do PT votou contra. Nem aquelas casas iriam existir. Deve ser por isso. Porque quando fala que compete ao prefeito, o prefeito precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas quem competia? Liberar recurso federal. Nós tínhamos um ministro que ficou só se justificando 1 ano e meio. Não fez nada para Araraquara. E também não teve força política, estando lá, para liberar esses recursos. Como aqui Vamos então a mais uma pergunta, quer dizer, a última pergunta, né? Vamos ver aqui quem é sorteado e quem é... Como é que é? Penúltima pergunta, né? Então é isso aí mesmo. É o Aloysio Braz que pergunta. Pois não, Aloysio? Está aqui. Minha pergunta para o vereador João Farias. A gente sabe que a saúde é um lençol curto. Eu fui o secretário que fui num momento de crise diminuir a dívida da prefeitura de 126 milhões com ações para 56 milhões. Hoje a gente vê o candidato Edinho Silva falando que vai abrir o pronto-socorro do Melhado. O pronto-socorro não foi fechado, ele foi transferido. Hoje a gente tem 3 UPAs, que é pronto-socorros. O candidato também vai abrir o pronto-socorro e fechar as UPAs? Bom, obrigado pela pergunta. O candidato do PT vem prometendo um monte de coisa para a cidade de Araraquara. Lidera as pesquisas, inclusive, porque no momento de dificuldade, quanto mais promessa você é capaz de fazer e tem competência para vender as suas promessas com verdade, você acaba, às vezes, conquistando as pessoas. Parece até que o pronto-socorro do Melhado foi fechado ontem. Faz 4 anos que se fechou o pronto-socorro do Melhado. O problema da saúde de Araraquara não é o fechamento do pronto-socorro do Melhado, é a falta de investimento nos equipamentos que existe. E é o que nós vamos fazer na saúde, Boi. Nós vamos economizar dinheiro.
aonde é gasto de forma desnecessária, eliminando cargos de confiança, eliminando secretarias, eliminando contratos de aluguel de carro e de celulares, para reorganizar o sistema de saúde de Araraquara, para que volte a ter remédio nos postos de saúde, para que as UPAs funcionem. O problema de Araraquara não é falta de equipamento. O problema de Araraquara é falta de funcionamento dos equipamentos que tem. Eu não vou nessa campanha, e não quero ser prefeito a qualquer custo, fazendo para você um monte de promessas. Porque tem outra coisa, se fosse tão bom como tenta vender hoje, teria eleito seu sucessor em 2008. Preciso lembrar que o PT disputou a eleição em 2008 e tinha como candidata apoiada por Edinho a ex-vereadora Edna Martins, e perdeu a eleição porque a população avaliou que era hora de mudar. E é hora de mudar novamente. E colocar gente que tenha coragem de falar a verdade, que tenha compromisso com a cidade, que tenha humildade de conhecer os seus erros, que se permita que você avalie a sua vida do passado, do presente e do futuro, que não esconda seus parceiros. Acabou de ser preso o ex-ministro Palocci, preso o Mantega, virou réu a senadora Gleisi Hoffmann. O grupo político que participa, o candidato do PT de Araraquara, ele está se diluindo, porque estão indo todos para a cadeia. E o juiz de Araraquara disse, o candidato do PT pode vir a se tornar réu e pode vir a ser preso. Então é importante, inclusive, que você busque conhecer mais o vice do candidato do PT. Pois não, 1 minuto de réplica, Boi. Vou falar a verdadeira história do pronto-socorro do Milhar. Uma normativa do ministro da Saúde, Padilha, do PT, proibiu o atendimento das pessoas. O pronto-socorro foi feito na frente de um rio. Rio esse que até uma época inundou com pessoas sendo atendidas. Até o prefeito atual, Marcelo, teve que ir lá com o rodinho puxar do lado de uma empresa poluente, de uma indústria poluente. É proibido. Não vamos vender promessas vazias. Hoje foram feitos 3 pronto-socorros novos, 3 UPAs. O dinheiro de investir num novo pronto-socorro tem que ser investido nos 3 pronto-socorros, com mais médico, mais remédio. É isso. Hoje eles estão distribuídos na cidade. Tem um novo para ser entregue. A população não quer o 4º, o 5º. E também estava toda destruída a rede. Hoje são 12 novos postos de saúde. Tinha 12 regiões sem postos de saúde. A gota de leite fechada. Isso é dinheiro público. Você é o prefeito que vai administrar cada centavo público com responsabilidade, mas não com promessa vazia. 30 segundos de tréplica, João. Eu queria pedir para você refletir quem nessa campanha desde o início vem falando da onde vai tirar dinheiro para cuidar da saúde. Nós vamos cortar 50 milhões de reais, economizar 50 milhões de reais em 2017 para principalmente fazer com que as UPAs e os postos de saúde de Araraquara voltem a funcionar. Nós vamos aumentar o número de leitos na Santa Casa para acabar com o sofrimento de quem hoje precisa de internação. Nós vamos reorganizar o sistema de saúde porque nós temos compromisso com a verdade, temos experiência. É isso que vai acontecer. Bom, vamos então à última rodada, que é o Célio Peliciari perguntando a Edna, né? Pois não, Célio? Edna, eu sou militante do PSOL desde os 17 anos e sempre defendi a educação pública. Você já foi vereadora do PT, vereadora do PV e agora do PSDB. Nessas andanças de partido, você mudou o que você pensa sobre educação? Nessas mudanças de ideias e ideologias, você pensa diferente para a educação do que você pensava há 10 anos atrás? Edna tem 2 minutos. Vamos lá. Excelente pergunta, Célio. Obrigada. Eu não mudei. Quem mudou foi o partido que eu ajudei a construir, o Partido dos Trabalhadores. Eu sempre defendi as mesmas ideias. O partido, portanto, no governo, mudou e mudou muito. Na Câmara Municipal, como vereadora, eu não olhei o partido que estava no governo. Eu atuei segundo o interesse da nossa cidade. Apoiei os projetos que achava importante e fui contrária aos projetos que não achava importante. E, portanto, meu compromisso sempre foi com a cidade. Eu nunca fui secretária de governo nenhum, Célio, como muitos dos nossos candidatos aqui. Eu nunca estive em governo nenhum no executivo, como ex-prefeito, como ex-secretários que estão aqui. Quero dizer o seguinte, nestas eleições, você está vendo, existe um debate que acontece aqui, que é um debate sobre o passado. Quem fez o quê? Quem fechou o quê? Quem foi que errou mais ou errou menos? Isso não nos interessa, não interessa a você. O que nos interessa é o que vai ser de Araraquara daqui para frente. Como nós vamos administrar Araraquara? O que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer de Araraquara uma cidade moderna, uma cidade que ponha o seu pé no século XXI, que organize a prefeitura, que ponha a casa em ordem, pague as contas, informatize os serviços para que o cidadão possa ver com transparência
transparência às contas da prefeitura, para que possa acompanhar a marcação de sua consulta, para que tenha o governo na sua mão, no celular, para enxergar todas as informações que são necessárias para que o cidadão acompanhe a política pública do município, cobre o governo. É isso que nós queremos fazer. Um governo moderno, diferente de tudo que está colocado aí. Porque a forma como a administração pública vem sendo feita no nosso país precisa mudar. Isso é evidente. Nós já chegamos coletivamente a essa conclusão. Esse Célio, modelo... 30 segundos. Edna, eu quero lembrar, até porque você fugiu da pergunta, que o PSDB governa o Estado de São Paulo há quase 30 anos. É o mesmo grupo político governando. E eu quero perguntar para você, mãe de filhos que estão na escola estadual, a escola está boa? Tem merenda boa lá ou a merenda é enlatada? A Edna acabou de dizer nesse debate que vai trazer apoio do governador e dos deputados do PSDB para ajudar Araraquara. Eu temo que esses deputados e esse governador venham ajudar Araraquara e trazer o caos que eles implantaram no estado inteiro. Nós temos os pedágios mais caros do mundo e a escola pública destruída. Essa ajuda a gente não quer. E é bom lembrar, Edna, que a ajuda que você quer trazer para a educação dos deputados do PSDB não pode envolver o presidente da Alesp, o Fernando Capês, que hoje é investigado por roubar merenda do seu partido e que contou com voto para ser eleito presidente da Alesp da Marcelia e de toda a bancada do PT, porque fizeram negociatas para cargos. O pessoal não está envolvido na velha política e quer defender a educação pública. Edna, 30 segundos. Quem vai governar a cidade sou eu. Eu vou buscar apoio para que a gente possa fazer o que é necessário. No último período, Araraquara aceitou, e foi muito importante para a nossa cidade, 215 milhões do governo do estado, a vinda do Hyundai, a vinda da FATEC, a vinda de creches para a nossa cidade. Portanto, a linha do governo, a prioridade para a educação, quem estabelecerá será a prefeita com sua equipe, e não os apoios que nós, porventura, possamos ter. Obrigado, Edna. Bom, então nós fizemos aqui mais uma bateria. E nós vamos, então, ao intervalo comercial. Nós estamos aqui com o Grande Jornal da Morada e com esse programa especial, o debate entre os candidatos à sucessão municipal aqui em Araraquara.